Olá, bom dia. Me escutam? Sim, estamos lhe ouvindo. Já visualizam a apresentação? Sim, sim, visualizamos. Então, muito bom dia. Eu queria agradecer a todos os integrantes da mesa, deputada Socorro Nery, relator Rodrigues e ao deputado Tarcísio Mota pelo convite. O CIEP é um centro formado por pesquisadores voluntários, é uma organização independente. E essa minha apresentação é de alguém que foi estudante, professor e dirigente de escola pública e atualmente como pesquisador de educação. Então, é baseado na experiência e também no conhecimento. Esse é o percurso que a gente vai seguir. Eu queria começar destacando uma alegoria que vocês devem conhecer, alguém deve ter assistido, que é ligado ao filme espanhol O Poço. Nesse filme, nós temos uma prisão vertical e que os estratos superiores começam a receber a comida a partir de lá, até ela chegar nos últimos andares, nos estratos inferiores, ao longo de 24 horas. E é possível mudar de um andar para o outro uma vez a cada mês. Mas, quando a gente pensa de fato a realidade social, essa mudança pode levar, no caso do Brasil, até 9 gerações, essa mobilidade social de uma renda baixa para uma renda média. Então, na verdade, a educação é um elemento que pode contribuir com essa mobilidade social, mas a educação que nós oferecemos hoje, ela contribui muito pouco. E essa educação contribui muito pouco porque ela vive tal qual na dança da solidão do Paulinho da Viola, sem um projeto de país. Nós temos um plano nacional de educação que pensa os próximos 10 anos, mas nós não temos um projeto de país de longo prazo. E esse é um problema no tempo, já mostrado por Anísio Teixeira em 1935. Ele diz que não é possível pensar um projeto educativo sem uma base física. O Darcy já falava isso em 1984, de novo, que não é só construir bons prédios e ter merenda escolar, se não tiver um projeto educativo que inspire, que mobilize tudo isso. E a professora Evelina Algebali, já agora, no século XXI, também mostra que, na verdade, o que a gente tem é uma forte ilusão de que, ao inaugurar escolas novas, belas, nós omitimos o fato de que a maioria delas continuam, na verdade, precárias. São escolas precárias que, em geral, apresentam uma forte desigualdade na sua infraestrutura. Por um lado, nós temos as melhores condições, por exemplo, nas escolas públicas federais, e, por outro, as piores condições de infraestrutura nas escolas públicas municipais, rurais, quilombolas e indígenas. O que isso implica? É que se eu tenho a sorte de ser um estudante de 6 anos de idade, começando o ensino fundamental, e eu consigo uma vaga num dos poucos colégios universitários, eu vou encontrar todos os elementos básicos de uma infraestrutura escolar decente, para se pensar um tempo integral. Internet, acessibilidade, biblioteca, laboratório de ciências, sala de artes, laboratório de informática, quadra de esportes. Por outro lado, se eu estudar numa escola municipal, e é essa a maioria dos estudantes da educação pública brasileira, eu não vou encontrar praticamente nenhum desses elementos que caracterizam uma escola moderna. Então, seria uma escola que basicamente tem sala de aula. Eventualmente tem uma sala de diretor e eventualmente tem uma sala de professor. O fato mesmo é que a maioria das nossas escolas sequer tem áreas verdes. 64,5% delas não tem. A maioria das nossas escolas não é climatizada. Mais de 50% das salas de aula não são climatizadas. 96,7% das escolas públicas não possuem sala de artes. E quase 90% delas não têm laboratório de ciências. Então, é dessa escola pública que a gente está falando, e é essa escola pública que tem que pensar em que estratégia desenvolver para garantir uma educação integral de tempo integral. Existem muitos modelos possíveis. Né? Existe um modelo em que você constrói uma nova rede de escolas,
E é a experiência recente do Maranhão, da Paraíba, do Ceará e de Pernambuco, que envolve educação, o tempo integral, combinado com a educação profissional de nível médio. Eu mesmo dirigi e ajudei a implantar uma rede de escolas dessas no Maranhão, que se chama Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA. E hoje é uma das principais redes escolares. Mas isso implicou um investimento, um grande aporte financeiro, apoiado no empréstimo do BNDES, que foi muito bem usado. Isso é um modelo, uma imagem do padrão dessas escolas. Por outro lado, há um outro tipo que também é possível de ser feito, que é o baseado em um centro articulador, em que as crianças das diferentes escolas convergem para lá em um determinado horário. E aí você combina tempo integral com educação científica no ensino fundamental, que foi a experiência do Centro de Educação Científica que eu criei, ajudei a implantar, mas infelizmente foi descontinuada depois que eu saí da gestão. E é baseada em outras experiências também já realizadas, por exemplo, no Rio Grande do Norte e na Bahia. Tem uma imagem das crianças participando dessa experiência. Inclusive, essa experiência motivou a visita da representação da ONU no Brasil, porque eles ganharam uma competição ligada aos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Mas eu quero me deter aqui nos desafios. Quais são os desafios mesmo para a gente pensar essa educação em tempo integral, considerando a infraestrutura escolar, sim, como um elemento importante que não pode ser relativizado e nem pode ser colocado como algo trivial. Primeiro, a construção dessa infraestrutura escolar. Nós temos uma grande dificuldade de cumprir cronogramas físico-financeiros de obras. Tanto é que a gente teve que criar um programa novo para concluir as obras, por exemplo, de creche e pré-escola. Nós temos uma grande fragilidade técnica e institucional, tanto nos municípios quanto nos estados. E, além disso, o que enfrenta realmente, que gera realmente esses atrasos, passa pela corrupção para fins eleitorais. Mostra disso são as inúmeras operações da Polícia Federal desmontando essas redes de corrupção. Então, a construção da infraestrutura escolar merece uma atenção muito maior do ponto de vista da fiscalização e do monitoramento. E o outro lado, o segundo aspecto, é a manutenção das escolas. A alegria da inauguração nem sempre é acompanhada pela responsabilidade na manutenção, que é uma responsabilidade não só política, mas também técnica e financeira. Então, o que fazer, né? Nós temos programas que já funcionam, alguns deles já foram citados aqui, mas você precisa garantir que chegue às escolas um desembolso mensal ou bimensal para os serviços de pequena monta. E você pode também ter contratos regionalizados de manutenção predial para os serviços de média e pequena monta. Não é preciso privatizar, mas você pode fazer através desses contratos regionalizados com empresas que cuidem dessa manutenção predial. A terceira dimensão é a disponibilidade de pessoal. Há os que imaginam que basta a atual equipe das escolas, que basicamente é formada por professores e um diretor, para cumprir essa ideia de educação integral em tempo integral. E não, precisa de mais profissionais. Mais profissionais, não só professores, mais oficineiros, mais outros parceiros, para que de fato aconteça a diversificação do currículo, para que não seja uma repetição do currículo que já existe, para que muitas redes não se sintam tentadas a fazer somente reforço escolar de português e reforço escolar de matemática e dizer que isso é educação integral, de tempo integral, e não é. Então, o grande objetivo aqui é diversificar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes. E isso passa, sim, eu concordo, pela arte, pelo esporte, pela cultura, pela música, pela dança. E, por fim, um dos mais importantes, a dimensão da governança. Qual é a lógica hoje? Se você pensar a Rua dos Bobos, número 0, na música de Vinícius de Moraes, nessa rua, o número 1, o número 2 e o número 3 são escolas federais, é uma escola estadual e uma escola municipal. Nem sempre atuando de forma, na maioria das vezes, atuando em uma lógica de competição. E a gente precisa resolver isso. Como resolver? Criando finalmente o Sistema Nacional de Educação.
e regulamentando o padrão de qualidade, para que a gente possa dizer o que de fato é uma escola, que de fato aquele lugar, que características aquele lugar, aquele prédio, aquele espaço tem que ter para se chamar de escola. Como nós não temos nenhuma dessas duas coisas, atualmente a gente observa essa lógica de competição e não a lógica de complementação. Por isso, para finalizar, educação em tempo integral não é só uma questão de tempo, ainda que ele seja importante. Ele implica espaço e diversificação das atividades, demanda mais profissionais e tem que ter, sim, mais investimento. Não pode ser uma solução paliativa ou uma solução aleijada dessa questão central, que é o investimento para garantir a educação integral em tempo integral. Muito obrigado pela oportunidade e sucesso na construção desse trabalho da comissão especial. Muito obrigada, Jonathan Almada, por suas contribuições. Convido agora Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra, doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. E faço aqui o registro da presença